Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom começarmos mais um ano na presença de Deus e estudando na Escola Bíblica Dominical, não é? Bem-vindos a 2024 com Jesus e vamos continuar as nossas pré-aulas, não é? Hoje, a lição de número 1 já do primeiro trimestre desse ano de 2024. Esse primeiro trimestre que tem por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Queridos, essa primeira lição tem por título A Origem da Igreja. E vai ser uma bênção, com certeza. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 38, onde diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A verdade prática diz assim: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Amados irmãos, a leitura bíblica para essa lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos ler os versículos 1 e 2 e depois os versículos 37 e 38. Diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 37 diz: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amados irmãos, os objetivos dessa lição são descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história, apresentar a igreja como a criação divina e identificar a igreja como a comunidade dos salvos. Meus queridos irmãos, preste atenção que uma das imagens bíblicas mais interessantes, não é, em relação à igreja, ela pode ser contemplada a partir da expressão corpo de Cristo, não é? Corpo de Cristo. E a Bíblia, ela apresenta de fato a igreja como o corpo de Cristo. Então, essa expressão, ela revela para a gente muitas coisas, dentre as quais que a igreja não é uma mera associação, que a igreja é uma instituição orgânica, não é? E divina, e que, além disso, além de ser uma instituição orgânica e divina, ela foi estabelecida pelo próprio Deus. Ou seja, a igreja é muito mais séria é algo muito mais sério do que muita gente pensa. Muita gente olha a igreja como simplesmente uma associação, não é? Muitas pessoas interpretam a igreja como uma empresa, não é, irmãos? Mas a igreja é muito mais do que isso. Essa lição é importante, eu já começo meio que chamando a atenção dos irmãos. Igreja não é uma empresa, igreja não é lugar de lavar dinheiro, igreja não é simplesmente um CNPJ. Igreja é uma instituição orgânica e divina que foi estabelecida pelo próprio Deus, ou seja, é algo muito sério. Agora, sabendo disso, que é uma instituição orgânica e divina estabelecida pelo próprio Deus, cabe a cada um de nós a pergunta: você se sente conscientemente parte desse corpo? Não é? Porque a Bíblia nos compara a órgãos do corpo, aonde Jesus é o cabeça. Agora, a grande questão é:
você se sente parte do corpo? Você é parte do corpo? Ou você está fora do corpo? Agora, tem duas coisas aqui que eu já quero chamar a atenção dos irmãos. Outro dia eu estava trazendo a palavra no culto de doutrina, pregando no culto de doutrina da minha igreja, da igreja que eu cuido, e eu disse assim para os irmãos: vocês tenham cuidado, porque um órgão não sobrevive longe do corpo, tá certo? Tem um tempo determinado. Por exemplo, quando os médicos vão fazer um transplante de um órgão, tem um tempo de tirar aquele órgão de um corpo e levar para outro. Não é? Não fica a vida toda. Um coração não fica a vida toda e fica apto para um transplante. Não, tem um tempo determinado para ele ser transplantado. Agora, tem outro detalhe: um órgão não sobrevive fora do corpo, mas também tem outra questão. O órgão, se ele estiver dentro do corpo e não estiver ligado com o corpo, ele também não sobrevive. Por exemplo, o coração dentro de um organismo, se ele não estiver ligado com os demais órgãos, ele não vai sobreviver, tá certo? Então, essa pergunta é muito séria. Você se sente conscientemente parte desse corpo? Não é? É algo a ser refletido por todos nós. Agora, se nós lermos a leitura, fizermos a leitura do Novo Testamento, e eu creio que todo mundo aqui é leitor da Bíblia Sagrada, então uma rápida leitura é suficiente para a gente perceber o que a igreja é e a importância que a igreja tem, tá certo? Então vamos observar a seriedade com que os apóstolos e os primeiros cristãos da igreja, eles levavam a igreja, a relevância que eles davam para a igreja, né? A prioridade e a relevância, como eles interpretavam de fato a igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele denominou a igreja como coluna e firmeza da verdade. Você observa, irmãos, tem muitos locais que, infelizmente, agora falando de igreja local, tem muitas igrejas locais, muitas igrejas, independente da denominação, que eles não são mais vistos, inclusive pela sociedade que está em sua volta, como coluna e firmeza da verdade. Então, o apóstolo Paulo, só para os irmãos perceberem a seriedade que ele deu para a igreja, ele denominou a igreja como coluna e firmeza da verdade. E o apóstolo Pedro a chamou de geração eleita. Né? Eu preguei sobre isso, estou ensinando 1 Pedro à minha igreja desde o ano passado. Então, geração eleita, sacerdócio real, povo santo, né, irmão? Nação adquirida. Então, tem a seriedade, se observa pela maneira como os apóstolos se dirigem à igreja, a seriedade e a relevância que eles dão à igreja. Então, eu quero mostrar para os irmãos o que a Bíblia, de fato, revela sobre a igreja de Deus. Agora, a igreja universal, a igreja com I maiúsculo. Então, eu quero mostrar para os irmãos que a eclésia, né, que é a igreja de Deus, longe de ser uma associação, é uma instituição divina, falar um pouco sobre a definição de igreja, a sua origem, sua edificação, sua inauguração, e também falar um pouco sobre as bases teológicas, não é? E bíblicas da origem da igreja, né? E refletir sobre uma das mais belas doutrinas das Sagradas Escrituras, que é a doutrina da igreja, não é? A eclesiologia, que nós vamos estudar durante esse trimestre. Então, para começar, vamos definir a palavra igreja, não é? Qual o significado da palavra igreja? Então, só para mostrar para os irmãos, relembrar, aliás, para os irmãos, que com certeza a maioria já sabe o significado, mas a eclesiologia é a disciplina da teologia que estuda a igreja, a fundação da igreja, os símbolos, as missões da igreja, não é? Tudo em conformidade com a Bíblia Sagrada. Então, lembre-se que a teologia
ela estuda Deus e a base da teologia é a Bíblia, são as Sagradas Escrituras. As demais ciências são complementares. Então, nós temos aqui a eclesiologia, estuda a igreja, sua fundação, seus símbolos e suas missões, conforme a Bíblia Sagrada. Então, a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela define que a palavra igreja significa literalmente chamados para fora, tá certo? E era usada para designar a assembleia ou ajuntamento dos cidadãos de uma localidade na antiguidade grega. Então, o vocábulo igreja ele é formado basicamente por duas palavras gregas. Primeiro, pelo prefixo ek, né, que significa a partir de, ou dentro de, ou para fora de. E klesis, que significa chamada, convocação, convite. Então, literalmente, eclesia, não é, significa chamados para fora. Então, o termo é usado para definir, tá certo? Um grupo local de cristãos, que é a igreja local, ou ainda a igreja universal, né? Essa igreja universal é a igreja onde todos os servos de Cristo, de todos os tempos e lugares, estão ligados. Não é? A igreja local vai para o céu, mas o ajuntamento, digamos assim, o aglomerado, conjunto de pessoas, de igrejas locais, forma a igreja universal, que é a igreja que Jesus vem buscar, tá certo? São todos os crentes de todos os tempos e de todos os lugares da terra. Então, a igreja do Senhor, ela foi fundada durante o seu ministério, né? Se nós observarmos Mateus, capítulo 16 e versículo de número 18, Mateus 16 e versículo de número 18, está escrito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá certo? Então, a igreja ela foi fundada durante o ministério de Jesus Cristo, inaugurada no dia de Pentecostes, tá certo? Conforme Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Meus amados irmãos, e acerca da origem, da edificação e da inauguração da igreja. Então, acerca disso, a primeira coisa que nós vamos aprender é que Deus, Pai, ele é o projetista da igreja. Então, quanto à igreja, o apóstolo Paulo, ele disse que era um ministério que estava oculto em Deus na eternidade, mas que foi revelado pelo Espírito na dispensação da graça, conforme Efésios, capítulo 3, versículo de número 3 e 4. Presta atenção que era um mistério que estava oculto em Deus na eternidade, mas que foi revelado pelo Espírito na dispensação da graça. O pastor Antônio Gilberto, ele diz assim: a igreja foi, desde a eternidade, concebida na mente de Deus. Isso, por si só, explica a sua peculiar natureza como povo adquirido, que não se verga diante das pressões do mundo. Deus a projetou em toda a sua dimensão divina e histórica, prevendo cada detalhe desde a sua concepção até ser inaugurada no dia de Pentecostes, para daí seguir sua trajetória através dos tempos, não é? Então, Deus é o projetista da igreja. Também, queridos, Deus Filho, Jesus Cristo, o edificador e o fundamento da igreja. Então, quando o próprio Jesus diz em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja, ele estava afirmando que ele era, de fato, o edificador da igreja. Então, a palavra edificar, segundo o dicionário Aurélio, significa construir, levantar, fundar, não é? Instituir, criar. Então, Deus é
Jesus Cristo, ele é o edificador e o fundamento da igreja. Então, Cristo iniciou essa obra amando a igreja e se entregando por ela, tá certo? Foi o que Jesus Cristo fez e tem base nas Escrituras. Efésios, capítulo de número 5 e versículo de número 25, só para os irmãos verem como é sério isso daqui. Efésios 5 e 25 está escrito na palavra de Deus da seguinte maneira: Efésios capítulo 5 e versículo de número 25. Está escrito assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Só veja aí a seriedade da igreja, né, irmãos? Então, Cristo iniciou essa obra amando a igreja e se entregando por ela. Né? A igreja tornou-se propriedade exclusiva do Senhor, né? Pois ele cumpriu todas as exigências quanto à forma de resgatar a igreja. Então, a igreja, portanto, é um povo adquirido, né? Cujo preço pago não pode ser avaliado em ouro ou prata, né? Mas, além de edificá-la, a igreja encontra-se também alicerçada em Cristo, né, irmãos? É algo, como eu já disse aqui, repeti algumas vezes, a igreja é algo muito sério, né? Além de ser edificada em Cristo, ela também está fundamentada em Cristo. E nós não podemos pensar em mudar esse fundamento, né, irmãos? Não podemos pensar. Efésios capítulo 2, versículo de número 20, vai nos dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, os irmãos observam o fundamento da igreja também é Jesus Cristo. Também, queridos, para completar a trindade, o Espírito Santo, ele também é o inaugurador e o mantenedor da igreja. Então, o processo de inauguração da igreja, que culmina no dia de Pentecostes. Então, nós temos a ação do Espírito Santo. Você observa, Deus projetou, Jesus é o fundamento, né? Jesus é o fundamento e também o edificador da igreja, e o Espírito Santo, o inaugurador e o mantenedor. Então, a igreja se inaugura no dia de Pentecostes, sob a atuação direta do Espírito Santo, e existem diversas opiniões sobre a inauguração da igreja. Todavia, irmãos, a maioria dos estudiosos, eles acreditam, através de evidências bíblicas, não é? Que foi no dia de Pentecostes, de fato, que a igreja foi inaugurada. Então, é fato que o evangelista Lucas não emprega o termo eclesia no seu evangelho, mas a palavra aparece 24 vezes no livro dos Atos dos Apóstolos, que também foi escrito pelo evangelista Lucas, dito por ele como segundo tratado, né? Então, este fato sugere que Lucas ele não tinha nenhum conceito da presença da igreja antes do período que abrange Atos dos Apóstolos. E cá para nós, o evangelista Lucas, conforme aprendemos, inclusive outrora na escola bíblica dominical, ele é um evangelista que mais traz detalhes, não é, sobre a Bíblia, que mais ele é tido como um grande historiador, um homem que traz muitos detalhes sobre a Bíblia Sagrada. Então, no seu evangelho, ele não emprega o termo eclesia, não é? Mas emprega o mesmo termo 24 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. A evidência de que a igreja foi inaugurada naquele período. Então, imediatamente após o grande dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes que estavam reunidos no mesmo lugar, o Espírito Santo desce para inaugurar a igreja e permanecer com a igreja, tá certo? Então, lembrando que o Espírito Santo vai permanecer com a igreja até a igreja ser tomada dessa terra, por ocasião do arrebatamento,
da primeira fase da segunda vinda de Jesus Cristo. Amados irmãos, também o povo, podemos analisar o povo de Deus na Bíblia e na história, não é? Por exemplo, no Antigo Testamento, o termo Carral é usado para referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. Então, nesse aspecto, o uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou seja, o ato de reunir-se em assembleia. Então, dessa forma, Carral é descrito como um povo reunido, não é? Congregação do povo. Lá em Deuteronômio, o povo reunido, Deuteronômio 4 e 10. Congregação do povo, Juízes 22. Multidão, não é? 1 Samuel 17, 17. Congregação, 1 Reis 8, 22. Congregação de Israel, 1 Crônicas 13 e 2. E grande ajuntamento, Neemias capítulo 5, versículo 7. Só corrigindo minha própria maneira de falar, não é 1 Reis, é 1 Reis. 1 Reis 8 e 22. Então, o termo Carral, portanto, ele no contexto, dentro do contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, não é? Uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins de culto ou não, tá certo? Se reunia com fins de culto ou não, mas havia essa característica da reunião, tá certo? Para executar as principais atividades. No Novo Testamento, nós temos, então, o termo eclesia, né? Que se refere à igreja cristã. Agora, no contexto neotestamentário, o sentido ele diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Então, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, se refere à nação de Israel. No Novo Testamento, não é apenas uma raça ou uma nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento, esse sentido ele é majoritariamente sacro. Isso é, no Antigo Testamento nós tínhamos o termo Carral, poderia ser usado para culto ou não é? Reunião para culto ou outro tipo de reunião. No Novo Testamento, ele é predominantemente, tem o significado de uma assembleia de crentes que se reúnem para adorar a Deus, se reúnem para juntamente adorar a Deus. Então, não é apenas um ajuntamento de pessoas, é uma assembleia de crentes regenerados, né? Uma assembleia de pessoas que foram geradas novamente e se reúnem para adorar a Deus. Então, Jesus, o próprio Jesus, por exemplo, ele usou o termo eclesia, não é, com sentido exclusivo, como povo adquirido pelo seu sangue. Então, dessa forma, o uso do apóstolo Paulo de eclesia nas suas epístolas, ele designa sempre a comunidade dos salvos. Então, nós vemos o apóstolo Paulo saudando a igreja, nós vemos o apóstolo Paulo ensinando nas igrejas, disciplinando o uso dos dons na adoração a Deus e dando diretrizes à igreja, tudo utilizando o termo eclesia, tá certo? Então, no decorrer da história, a igreja foi fundada, então, no decorrer da história, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro, né? E pelos bispos em comunhão com ele. Então, evidentemente, irmãos, a tradição protestante, ela rejeita esse contexto, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento. A grande explicação para o meio, a tradição protestante, não é? Rejeitar o conceito de que a igreja é governada por Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, é que não reflete o Novo Testamento. Aonde? No Novo Testamento,
a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Então, após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Então, em uma grande denominação protestante histórica, igreja é definido como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, não é? De acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos que a igreja como corpo de Cristo, não é? Entendemos a igreja como a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações, né, para cumprimento da sua grande comissão, onde cada crente é nascido do Espírito e parte integrante da Assembleia Universal e da Assembleia da Igreja dos Primogênitos, né, que estão escritos no céu. Então, aí é a definição, né, aceita, a visão mais aceita acerca de igreja. Agora, vamos analisar a igreja como uma criação divina, tá certo? A igreja como uma criação divina. Então, a igreja como o ideal de Deus. Então, como eu já falei para os irmãos, e aí eu quero reforçar, me perdoe, que a igreja, desde a eternidade, ela já estava no coração de Deus, idealizada pelo próprio Deus. Então, em sua essência, a igreja, ela é um projeto de Deus. Efésios 1:4 diz, como também nos elegeu, nele, que é Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto, que eu já falei para os irmãos, já comentei acerca dessa expressão. Então, esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Então, na mente de Deus, portanto, a igreja já existia, não é? A igreja já existia. Então, o amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Então, dessa forma, Cristo, ele amou a igreja e se entregou por ela, conforme Efésios 5:25, não é? Como a gente já leu aqui na lição. Então, com uma realidade concreta, a igreja não ficou apenas no plano eterno de Deus, ela passou a existir, tá certo? Então, o início da igreja, ele acontece na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4 diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. E aqui vem uma pergunta. Então, quando a igreja passou a existir de fato, não é? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? Então, é uma pergunta que nós já sabemos responder. Consenso teológico, biblicamente embasado, defende que a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Então, a igreja, portanto, ela não é citada no Evangelho de Marcos, Lucas e João. Então, Mateus fala da sua existência como um evento futuro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei. Não é? Ou seja, algo no futuro, tempo futuro. Edificarei a minha igreja. Não é? Então, os irmãos observam que nos evangelhos não tem a igreja. Quando Mateus cita a igreja, ele cita a igreja como um evento futuro. Eu edificarei, não é? Eu farei algo em tempo futuro aí. Então, no dia de Pentecostes, Lucas, o evangelista Lucas, destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, você observa que a igreja que existia no coração e na mente de Deus, não é, fundamentada em Cristo, ela se torna realidade concreta quando o Espírito Santo
é derramado no dia de Pentecostes, após a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Não é? Jesus foi ao céu, após isso houve o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, aonde Jesus tinha mandado eles ficarem, e depois disso veio o derramamento do Espírito Santo, aonde há, de fato, a inauguração da igreja, ou seja, a igreja passa a existir, então, de forma concreta, a partir do dia de Pentecostes, tá bom? Muito interessantes essas informações aqui. Agora, a igreja como a comunidade dos salvos. Você observa que a igreja é uma comunidade de, por exemplo, regenerados pelo sangue de Cristo. Então, no Pentecostes, em Atos 2,38, o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Nós temos aqui o discurso do apóstolo Pedro, né? Após o derramamento do Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos. Então, com essas palavras, o apóstolo Pedro, ele estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa à igreja, ou seja, por meio do arrependimento, o arrependimento de todo o coração e do batismo, tá certo? Então, a igreja é uma comunidade de fé formada por pessoas regeneradas, que fizeram uma pública profissão de fé. Então, para aceitar Jesus, é necessário crer de todo o coração e se arrepender também de todo o coração. E ser batizado, né, irmãos? Para fazer parte, o que é o batismo, senão uma confissão pública e consciente da fé que aceitamos em Cristo Jesus. Então, o ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, tá certo? Não se dá simplesmente, não é uma adesão a um clube social, é a conversão genuína, é algo que parte do coração, deve partir do coração daquele que passa a fazer parte da igreja. Então, é exatamente esse sentido que a palavra grega metaneó, traduzida por arrependimento, né, significa uma mudança de mente, completamente. A Bíblia chega a dizer que nós devemos nos despir do velho homem, não é, e transformar nossa mente, revestindo-nos do novo homem. Ou seja, fala de mente, fala mudança de pensamento. Não é? Por isso que é regenerado, gerado novamente. Então, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, não é, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram as suas vidas transformadas, tiveram as suas mentes mudadas, não é, irmão? A mente aqui que eu estou falando não é fruto de uma lavagem cerebral, não, é fruto do arrependimento genuíno com base no Evangelho de Jesus Cristo. Então, também nós temos a igreja, né, selados pelo Espírito Santo. Então, a igreja, nós já sabemos, ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, não é? Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja. Então, passamos a fazer parte como membros da igreja. Então, é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, não é? Do mesmo Espírito. Então, a igreja foi inaugurada pelo Espírito Santo e é formado por pessoas que beberam do mesmo Espírito, não é, irmãos? Que estão em Cristo através do mesmo Espírito. Não existe um Espírito diferente, não é? Não existe uma unção diferente. É igual para todo mundo, conforme está na Bíblia Sagrada. Então, o batismo de Cristo e do Espírito. Então, o apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui nós podemos confirmar e afirmar, não é, que Cristo batizou os crentes
no Espírito Santo e com fogo. Né? Então, um batismo de capacitação. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação formando a igreja. Então, Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, não é? Conforme Atos 1 e 4, aonde primeiro e versículo de número 4 vai nos dizer a seguinte forma: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então, Cristo, não é? Cristo, ele batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, que é um batismo de iniciação, onde a igreja foi inaugurada, né? Inaugurando dessa forma a igreja e trazendo para a própria igreja, para o corpo, não é? Os primeiros membros. Então, qual é a base teológica da igreja? Existe base teológica para a origem da igreja? Então, nós vamos observar em Geisler a origem da igreja, como todas as outras doutrinas, ela se encontra enraizada na natureza de Deus e em diversos atributos de Deus. Né? Então, vamos observar, por exemplo, a eternidade de Deus como base para a origem da igreja. Então, falando em termos teológicos, né, uma vez que a igreja já estava predeterminada desde toda a eternidade, sendo escolhida antes da fundação do mundo, então a eternidade de Deus é a âncora dessa doutrina. Então, analisando os atributos de Deus, tá certo? Como disse o autor, estudioso, teólogo Geisler, ele diz que a origem da igreja, como todas as doutrinas, ela está enraizada nos diversos atributos de Deus. Então, o primeiro atributo é a eternidade. Então, a igreja, não é? A igreja, a eternidade de Deus é a âncora da doutrina da igreja, porque a igreja já estava predeterminada desde a eternidade. Então, tendo criado o tempo, Deus está além do tempo. Então, consequentemente, todas as suas decisões, incluindo a decisão de edificar a igreja, elas são eternas. Então, a eternidade de Deus revela a eternidade do plano de Deus para com a igreja. Também a imutabilidade, não é? A imutabilidade de Deus como base para a origem da igreja. Então, a origem da igreja também está enraizada na imutabilidade de Deus, tá certo? Porque se ele pudesse mudar de ideia, não haveria segurança de que a igreja que ele escolheu antes do tempo não seria descartada mais tarde. Então, Deus, pelo seu atributo de imutável, ele não pode mudar. 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo de número 13, vai nos dizer o seguinte, ó, 2 Timóteo 2 e 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo, porque Deus é imutável. Então, a vontade eterna de Deus também é a sua vontade imutável, tá certo? Também é a vontade imutável de Deus. Então, nós temos também a onisciência de Deus com base para a origem da igreja. Então, a onisciência é a capacidade de Deus de saber todas as coisas. Então, as escrituras sagradas, elas declaram que o conhecimento de Deus é infinito. Né? Elas declaram de seu conhecimento infinito. Então, portanto, ele tinha a presença, ele tinha presciência de todos os atos espontâneos futuros, incluindo os atos espontâneos, não é? Daqueles que mais tarde escolheriam, né? De acordo com a sua presciência, ser parte do corpo de Cristo. Então, a onisciência de Deus, não é? Deus já tinha
presciência de tudo quanto a igreja, todas as decisões, todos os atos da igreja futura. Também a onibenevolência de Deus com base na origem da igreja. Então, a raiz da existência da igreja está no amor de Deus, né, pelo qual nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, para que, conforme Efésios 1:4, fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tá certo? Então, a base da igreja é o amor de Deus, né, irmãos? E também nós temos a onissapiência de Deus, né, como base para a origem da igreja. Então, a igreja, um dos grandes mistérios de Deus, ela depende da infinita sabedoria de Deus. Então, sem a sabedoria de Deus, o grande mistério antes oculto e agora revelado não seria possível. Então, a onissapiência se manifestou no plano redentor de Deus, pelo qual ele, o próprio Deus, sem romper as suas promessas incondicionais a Israel, foi capaz de permitir que a cegueira sobreviesse a Israel para que a luz do evangelho pudesse brilhar aos gentios. Glória a Deus por isso. Também, queridos, a sabedoria de Deus como base para a igreja. Então, assim como a onissapiência de Deus planejou um grande mistério da igreja, em conformidade com a sua vontade eterna e imutável, a sua sabedoria e providência serão capazes de realizá-los. Então, a sabedoria é o governo universal de Deus, não é? É a ciência em prática. Então, é a providência e a maneira como ele realiza as coisas de forma perfeita. Também nós podemos analisar aqui, para encerrar essa lição, a base bíblica para a origem da igreja. E aí eu posso trazer para os irmãos oito pontos interessantes bíblicos sobre a origem da igreja. Primeiro, fundamento do Antigo Testamento para a igreja. Então, embora que terrenamente a igreja ela tenha iniciado no dia de Pentecostes, né, foi inaugurada no dia de Pentecostes, o Antigo Testamento faz preparação para ela, tá certo? Eu vou só mostrar aqui aos irmãos, essas bases bíblicas são muito interessantes. Então, Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4 e 5, né? Lá o apóstolo Paulo vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, né? A fim, observe, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, o fundamento da igreja, os preparativos da igreja, estão fundamentados no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele prediz um tempo vindouro de bênçãos para os gentios. Então, a igreja envolve um mistério que não foi compreendido no Antigo Testamento, né? Deus haveria de abençoar todas as famílias da terra através da nação de Israel. Interessante, quando nós estudamos as cartas gerais, nós encontramos termos como que os apóstolos, os profetas queriam saber do mistério da salvação, e os anjos se inclinam do céu para ver. Não é interessante isso? Porque os profetas profetizaram, eles não viveram a dispensação da graça, a dispensação do favor imerecido de Deus. Não é? Eles só profetizaram. Então, o Antigo Testamento, ele prediz um tempo vindouro de bênçãos para os gentios. Também o Antigo Testamento prediz a semente espiritual de Abraão, prediz um novo concerto, não é? A igreja envolveu um mistério não conhecido nos tempos do Antigo Testamento. A igreja Cristo predisse que a sua igreja seria uma instituição futura em relação ao seu tempo, não é? Está lá Mateus 16, 17, 18, que é o diálogo de Jesus com o apóstolo Pedro. A igreja começou depois da morte e ressurreição de Cristo, não é? Ela tem fundamento em Cristo, mas ela foi inaugurada depois da morte e ressurreição, não é? Começou no dia de Pentecostes, e referências posteriores, né,
ao crescimento da igreja, indicam que o Pentecostes foi sua origem. Pedro aponta o Pentecostes para o início, como início da igreja, a inauguração da igreja, o início da caminhada da igreja. E os dons não formam dados à igreja antes do Pentecostes, não é? Então nós temos aqui a base bíblica para a origem da igreja. Queridos, uma lição muito informativa e muito, muito interessante. Então a gente vê aqui como a igreja surgiu, não é? E foi fundada em Cristo, por Cristo Jesus, como ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo, e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. Também a igreja não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas, tá certo? O fundamento da igreja, ela é Cristo, que é também o cabeça da igreja, por isso é um grande privilégio fazer parte da igreja como corpo de Cristo, tá certo? Então a igreja é uma instituição de origem divina, que foi criada com o propósito de glorificar Deus e de fazer o seu reino conhecido em toda a terra. Então a origem da igreja evidencia o grande amor de Deus para com a humanidade perdida, que apesar de distante de Deus, se tornou a iniciativa, né? Tomou a iniciativa, Jesus tomou a iniciativa, Deus tomou a iniciativa, aliás, me perdoe, de enviar seu Filho ao mundo, de enviar Jesus ao mundo, morrendo por nós, para que, mediante o mérito de seu Filho, pudéssemos ser reconciliados por Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Que lição maravilhosa, lição maravilhosa. Começamos o trimestre com grandes informações, não é? Para alguns relembrando, para outros aprendendo, não é? Sobre a igreja, sobre a origem da igreja. É uma lição que cabe nós buscarmos muitos subsídios, só tomem cuidado para manter o tempo da aula. Importante que a administração da lição ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, os irmãos tomem cuidado para trazer para os alunos esses 3 pontos. A lição deve começar no início da aula e deve ser concluída no final, tá certo? Do tempo proposto para a aula. Então, dentro desse tempo, ensine, procure subsídios e os alunos se animem, porque esse trimestre será uma bênção e de informações maravilhosas sobre a Igreja do Senhor. Deus abençoe, queridos. Uma excelente aula a todos. Se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 2. Paz do Senhor, queridos. Mais uma vez, uma excelente aula a todos na presença do Senhor Jesus.